Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Tudo aquilo que o velho Adão introduziu na terra fica para trás. Olá, nós queremos cumprimentar você, nós queremos expressar a nossa alegria em poder falar com você através do programa Tempo de Comunhão. Tempo de comunhão com Deus, tempo de comunhão uns com os outros, tempo de relacionamento. Hoje nós queremos enfocar um assunto muito especial. Jesus Cristo disse certa feita: "E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo", a pessoa do Espírito Santo. Interessante que quando Jesus disse que nós receberemos poder, é porque nós necessitamos do poder do alto, do poder dos céus, do poder de Deus, para vencermos em algumas áreas da nossa vida. Área familiar, área financeira, área profissional, área da saúde física, tantos setores que nós precisamos da intervenção dos céus, precisamos da intervenção de Deus. Então, hoje nós temos um programa muito especial, porque nós estamos tratando sobre esse assunto maravilhoso. Que bom aprendermos a respeito do Espírito Santo. E falando em Espírito Santo, que nós precisamos do poder, eu lembrei de algo importante que aconteceu na nossa igreja um tempo atrás. Uma menina, ela falou assim: "Eu aprendi quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar algemado comigo todos os dias, e aonde eu entrar, aonde eu for, Ele estará comigo." O Espírito Santo é uma pessoa. Aonde você entrar, aonde você estiver, o que você precisar, Ele estará com você. Amém. Nós queremos dar continuidade então ao nosso programa, com gratidão por você estar sintonizado, conectado aí conosco. E agora nós vamos ter uma música e logo a seguir vem uma mensagem, essa mensagem sobre a pessoa do Espírito Santo. Depois nós voltaremos para orar você, para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, os seus projetos, os seus sonhos, para que este ano seja surpreendente, maravilhoso, extraordinário, porque esta é a vontade de Deus. E agora, quem dizem que tu és um profeta, um agitador? Meu Espírito revela quem tu és, ungido de Deus. Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Não há outro como tu, Jesus. Nós anunciamos a ti, Jesus. Anunciamos a ti, Jesus. Anunciamos a ti, Jesus. Anunciamos a ti, Jesus. Não há outro como tu.
ser cheio do Espírito Santo. Esse é o nosso tema, nossa palavra nesta manhã. Você está pronto para receber essa palavra? Amém? Graças a Deus. Efésios capítulo 5. Eu quero ler do versículo 18 até o versículo 21. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo Jesus. Aleluia. Amados, às vezes a gente lê a Bíblia uma vez, duas vezes, lê um texto uma vez, duas vezes, várias vezes, e eu não sei se acontece com você, parece que em algum momento Deus vem e ele descortina, ele mostra alguns ângulos, algumas pedras preciosas no texto que a gente não conhecia, não via até então. Esse texto que eu acabei de ler com você, ele é um texto extremamente relevante. Aqui nós temos passos de como o cristão pode se encher, permanecer cheio do Espírito Santo. Nós, seres humanos, nós recebemos muita influência do meio onde nós estamos inseridos. Muitas influências são como influências naturais, influências inofensivas, influências adequadas, tais como o seu sotaque. Se você tivesse sido criado no Nordeste, o seu sotaque seria diferente, por causa da influência. Não só sotaque, mas tipo de alimentação. Se eu convidar você para ir lá para o Nordeste e comer uma buchada de bode, de repente você diz, opa, mas o que é isso? Mas para as pessoas que estão acostumadas, é um prato maravilhoso, eles se deliciam com a buchada de bode. Por quê? Porque receberam essa influência, estão acostumados. O meio influenciando, moldando a sua cultura, o seu costume, o seu comportamento. Agora, existem algumas influências que são maléficas, são influências ruins, influências que nós não podemos importar, praticar, viver na nossa vida diária. Por exemplo, nesse mesmo texto de Efésios 5, o versículo de número 8, olha o que diz ali, Efésios 5, 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor Jesus. Aleluia. Vivam como filhos da luz. Esse texto está dizendo que outrora nós havíamos recebido a influência das trevas. Beber, fumar, xingar, contar piadas impuras, dar cheque sem fundo, não pagar conta, chegar atrasado nos compromissos. Aleluia. Mas o texto diz, mas agora, nós, eu e você, somos luz. Posso ouvir um amém? E se nós somos da luz, nós devemos viver debaixo da influência da luz e não da influência das trevas. Devemos romper com toda a influência do passado e agora precisamos receber a influência da luz. Viver como filhos da luz e não como filhos das trevas. Devemos andar como filhos da luz. Não aceitar as influências das trevas. Olha o versículo de número 11. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas
à luz. Não aceite ver alguns filmes, por exemplo. Não vejo. Não aceite ouvir algumas músicas, por exemplo. Não ouço. Não reproduzam algumas piadas. Não, isso não. Não use alguns tipos de roupas. Não, essa roupa eu não uso. Aleluia. A palavra de Deus está fazendo aqui uma distinção das influências das trevas e das influências da luz. Então nós não podemos participar, não participem, não associem-se, não sejam cúmplices. O versículo de número 18, que foi o versículo que nós lemos, ele declara: e não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, à dissolução, à facção, à intriga, mas encham-se do Espírito Santo. Aqui a palavra é embriagar, é intoxicar, ser dominado pelo álcool, porque isso vai levar você a um descontrole, a receber influência das trevas. Então esse texto está dizendo, o primeiro pensamento, como não receber as influências das trevas. Porque, amados, uma coisa que nós precisamos entender é que não somente o comportamento do pecado, da linguagem, das atitudes, mas também vem no bojo da influência das trevas a tristeza, a ansiedade, a insônia, a síndrome do pânico. E a palavra de Deus diz, não se deixe influenciar pelas trevas. Vamos jogar tudo isso que as trevas possuem fora, vamos expulsar, vamos expurgar todas essas coisas. Como é que eu me comporto para não receber as influências das trevas? Como não andar participando das obras das trevas? Como não me embriagar? O texto diz, enchendo-me do Espírito Santo. É muito claro o texto. E não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Estando plenamente todo o meu ser, cheio, pleno do Espírito Santo. Estando cheio do Espírito Santo, eu direi não às obras das trevas. Existe um segredo aqui muito importante. Existem muitos cristãos que estão lutando contra as obras das trevas. Não faça isso. A palavra de Deus diz que você deve se encher do Espírito. Estando cheio do Espírito Santo, estas coisas não terão mais domínio sobre a sua vida. É o que eu chamo de santidade negativa e santidade positiva. O que é santidade negativa? Não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. O que é santidade positiva? Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Ah, eu não vou mentir, eu não vou mentir, eu não vou mentir. Não é esse o seu foco. O seu foco é, eu vou falar a verdade, eu vou falar a verdade, eu vou falar a verdade, eu vou falar a verdade. E quando você fala a verdade, você não mente. Aleluia. E quando você está cheio do Espírito Santo, você não se embriaga com vinho. É esta a instrução dada pela palavra de Deus. Ter o domínio do Espírito Santo é ter a influência da luz, a influência do Espírito Santo, e não mais a influência das trevas. Você se inclina para obedecer ao Espírito Santo. E você nem precisa mais lutar para não praticar as obras das trevas, porque você pratica as obras da luz. Como não receber as influências das trevas? Quando você é guiado pelo Espírito Santo. Por que
é importante estar cheio do Espírito Santo, porque você vai receber as influências do Espírito Santo de Deus. E quando você recebe as influências do Espírito Santo, você não pratica as obras das trevas. João, capítulo 16, versículo 13. João 16, 13. Olha o que diz aqui. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Queridos, por que vocês acham que as pessoas praticam a leitura das mãos, horóscopo, cabala, numerologias? Por quê? Porque as pessoas querem uma direção, querem uma orientação, que caminho seguir. E quando você se enche do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele te guia em toda a verdade. Você vai fazer um negócio na sua empresa, o Espírito Santo te guia. Você precisa comprar ou vender, o Espírito Santo te guia. Você precisa mudar de trabalho, o Espírito Santo te guia. Existe uma proposta para você mudar de cidade, é o Espírito Santo que te guia. Você precisa resolver algumas questões com o seu filho, com a sua filha, com os seus pais, é o Espírito Santo que te guia. Você precisa fazer o seu vestibular e não sabe qual área, é o Espírito Santo que te guia. Estou namorando esse rapaz, essa moça, devo continuar, não devo continuar, como é que está? O Espírito Santo te guia. Por isso nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Repetindo, se você está cheio do Espírito Santo, você não recebe as influências das trevas. Você recebe as influências da luz, as influências do Espírito Santo. Ele te guia na verdade, não na mentira, não no engano. João, capítulo de número 14, versículo 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. Você pode imaginar, você templo do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus habitando em você e ensinando todas as coisas. Eu me lembro de uma história, tenho contado vez após vez. Eu era garoto lá no norte do Paraná. Tinha uma família na igreja, o marido motorista de caminhão, e ele sofreu um acidente e morreu. Então ficou a esposa com 4 filhos pequenos. E ela trabalhava como zeladora da escola do bairro. Mas o que ela ganhava como zeladora não era suficiente para ela cuidar, criar as 4 crianças, os 4 filhos. E aí alguém disse para ela, por que você não começa a fazer doce, fazer bolo, fazer alguma coisa? Ela disse, mas eu não sei fazer doce. Mas o Espírito Santo, Ele vai te ensinar. E essa mulher então disse, ok, eu vou fazer doce. E ela então, vou fazer um doce de banana, um doce de abóbora, doce de coco, vou fazer doce. E ela colocava lá no fogo a panela com os ingredientes, e ela começava a mexer a panela, mexer, e dizia assim, Espírito Santo, dá o ponto, Espírito Santo, dá o ponto, Espírito Santo, dá o ponto, Espírito Santo, dá o ponto. E o Espírito Santo dizia para ela, ok, desliga esse fogo aí. Ela desligava, quando era doce para cortar, ou doce, né, o mole para passar ali no pão. Então ela pegava aquele doce, e ela começou a vender dentro da igreja. As pessoas comiam o doce e diziam, espera lá, eu preciso da sua receita. Que delícia, que gostoso. E dali a pouco ela começou então a vender para fora. Começou a vender na vizinhança. Dali a pouco ela fez uma pequena cozinha, um puxadinho atrás da casinha dela, e fez uma cozinha com um fogão maior, um fogão, né, mais adequado. Comprou algumas vasilhas, algumas panelas. E dentro de pouco tempo ela se tornou a melhor e a maior doceira da região.
E ela simplesmente criou toda a família, todos os filhos, porque ela dizia consigo. Ela falou: olha, eu não vou casar de novo. Não vou casar, eu sinto que eu não devo casar, eu não vou casar. Eu vou permanecer viúva. E na época ela não era uma pessoa idosa, era uma jovem senhora. E ela então se tornou a maior doceira da região. Ela não vencia atender as encomendas. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. Você não entendeu? Ele ensina todas as coisas. Todas as coisas. Aleluia. 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 Você quer ser uma esposa melhor? Ele te ensina. Você quer ser um esposo melhor? Ele te ensina. Você quer ser um estudante melhor? Ele te ensina. Um profissional melhor? Ele te ensina. Ele ensina todas as coisas. O Espírito Santo, ele quer participar de todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Todas. Aleluia. Por que eu devo me encher do Espírito? Porque ele me guia em toda a verdade. Porque ele me ensina todas as coisas. Terceiro lugar, João capítulo 16, versículo 14. João 16, 14. Olha que texto maravilhoso. Jesus está dizendo: o Espírito Santo, o Espírito Santo me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo, ele glorifica a Cristo Jesus. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais você glorifica Jesus, mais você adora, mais você louva, mais você está cheio de ações de graças. Ou seja, mais você queima incenso, mais você se torna em sacerdote para Deus. Aleluia. É o Espírito Santo que te faz ser sacerdote, que te ensina a ser rei. Ele nos leva a glorificar a Cristo Jesus. E quando você está cheio do Espírito Santo, você então não receberá as influências do mundo. Amados, nós somos bombardeados diuturnamente por frases, por mensagens, por conselhos, por isso e por aquilo, o dia todo. Não é verdade? O dia todo. Você vai cortar o cabelo, senta lá no cabeleireiro, você abre uma revista: fulana casou de novo, é o oitavo casamento. Ela disse que agora ela encontrou a felicidade. Mentira! Chuta que é laço, engano. Mas você recebe aquilo. Você liga a televisão, vê um filmezinho lá, vê um desenho, você vê lá um pedacinho de uma novela. Mentira, engano. E quando você está cheio do Espírito Santo, aquilo é apresentado a você, você diz: não. Você sabe que não. Porque você está cheio do Espírito. Eu tenho um negócio para você, esse negócio vai tornar você milionário, trilhardário em 30 dias, vem aqui, vamos fazer. Não! Aleluia. Como ser cheio do Espírito, Pio? Ok, você já me convenceu. Eu preciso ser cheio do Espírito. Ok, já estou convencido. Ele me ensina, ele me guia, ele me leva a glorificar a Jesus, ele me tira das trevas, me faz focar na luz, viver como filho da luz. Ok, eu quero ser cheio do Espírito. Amém? Amém? Aleluia. Agora, como ser cheio do Espírito? Como? Você é um privilegiado por ouvir essa mensagem hoje, hein? Diga para a pessoa que está do seu lado: você é um privilegiado. Para a pessoa que está do outro lado: Jesus te ama. Olha o versículo 19 do capítulo 5 de Efésios. Efésios 5:19. Olha o que o texto diz. Falando. Diga comigo: falando. Mais uma vez, falando.
Como é que eu posso ser cheio do Espírito? Falando. É assim que você vai ser cheio do Espírito, falando. Falando o quê? Mal da sua vizinha? Não. Não. Falando o quê? Fofocando? Não. Romanos capítulo 10, versículo 8. Romanos 10, 8. Mas o que a Bíblia, o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé. Falar o quê? A palavra da fé. Falar o quê? A palavra da fé. Como é que eu me encho do Espírito? Falando a palavra. A palavra da fé. Ela está no teu coração, ela está na sua boca. Você precisa declarar a palavra. Você precisa anunciar. Não é o que está escrito lá em 2 Coríntios 4:13? Está escrito: cri, por isso falei. Com este mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Queridos, é assim. Como é que você se enche do Espírito? Falando a palavra, declarando a palavra. Você crê, você fala. Olha que importante, não é para falar derrota, não é para falar em lutas, não é para falar em doenças, não é para falar em adversidade. É a palavra da fé, é a palavra da vitória, é a palavra da conquista, é a palavra do avanço, é a palavra do triunfo, é a palavra da saúde, é a palavra da prosperidade, a palavra do crescimento. É assim que você se enche do Espírito. Eu tenho certeza que você foi abençoado, que você foi edificado. Mais uma vez, expressamos a nossa alegria por estar falando com você através do programa Tempo de Comunhão. Nós queremos orar por você. Vamos liberar a nossa fé. Vamos unir a nossa fé em relação à palavra de Deus, em confiança a Deus, porque Deus quer abençoar você nesse instante. Vamos orar. Pai Celestial, Pai de graça, Pai de glória, Pai de amor, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio que nós temos em falar contigo. Obrigado pelo privilégio de termos a pessoa do Espírito Santo habitando em nós, conduzindo-nos, levando-nos em toda a verdade. E nesta hora, Senhor, nós pedimos a Ti, ó Espírito Santo, entre nesse lar, nesta sala, nesse quarto, o quarto de hotel, onde quer que eles estejam conectados, sintonizados conosco, e sopre a Sua presença, sopre o Seu poder, traga o Seu agir, traga a Sua glória, traga a Sua majestade, traga, Senhor, a solução para esse problema. Nós declaramos saúde no físico, na alma, no espírito, declaramos a sabedoria para se relacionar, para decidir, para comprar, para vender. Senhor, a nossa confiança está depositada em Ti. Com muita gratidão, nós oramos em o nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós queremos estender o convite para você vir agora às 9h30 da manhã, participar conosco da celebração. Se não for possível, vem agora às 18 horas. Nós podemos receber você aqui com muita alegria, com muita gratidão. Queremos abraçar você. Queremos ter também um tempo de comunhão com você nos nossos cultos, nas nossas celebrações. Deus abençoe você. Fique na paz de Cristo Jesus. Se Deus permitir, no próximo sábado, aliás, no próximo domingo, no próximo domingo, nós estaremos aqui com esse programa para abençoar o seu coração, a sua vida. Fique na paz de Cristo Jesus. Amém.